Olá, jovens, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Física do primeiro ano do ensino médio e é uma satisfação tê-los aqui conosco. E estamos aqui, professores... Professor Maicon Maciel e professora... Deise Lima, com aula de Física para vocês. Não é verdade, Maicon? Exatamente, pessoal. Então sejam muito bem-vindos. Essa é a sua primeira aula de Física do ensino médio, então aqui é um momento de transição até o finalzinho do ensino fundamental. Você conhecia ciências, né? Ciências. Aquela mistureba de um pouco de física, um pouco de química, um pouco de biologia. E tu vai perceber agora, no ensino médio, que essas caixinhas vão se separar para que você estude agora de forma mais aprofundada. Conhecer um pouco mais da física, e aí com os outros professores, um pouco mais da biologia e da química. Mas aqui o que nós te prometemos é uma caixinha, né? Que é uma caixona bem profunda, que vai te aprofundar os conhecimentos da física. Mas antes você tem que saber o que é física. Exatamente. E para vocês nos conhecerem um pouco melhor, né, Maicon? Isso. Vamos aqui nos apresentar. Olha só, vai vir aqui no nosso próximo slide, Isso. tá? É aquela famosa história. Você sabe com quem você está falando? Então, aqui está a nossa apresentação, né? Quem são esses dois professores que estão aqui falando com você? Então, vamos lá. Vou deixar primeiro a professora Deise Lima se apresentar. Primeiras damas, né? Primeiras damas. Se apresente, professora. Bom, jovens, sou a professora Deise Lima, sou formada aí em Física, tenho algumas especializações na parte aí de tecnologia educacional, na parte de educação profissional também, e sou mestre em Física, tá certo? E também curto muito aí a parte de robótica educacional e de experimentação também, e trabalho na tecnologia educacional aqui da mediação. Agora vai se apresentar para vocês o professor Maicon. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu sou formado em Física, tá, pessoal? Naturalmente, a aula de Física tem que ser um professor de Física. Mas eu também tenho formação básica de graduação em Matemática e em Biologia, tá? Tenho especialização em Metodologia do Ensino de Física e Matemática e também tenho especialização em Física. E assim como a professora, olha só, também temos o mestrado, né, no ensino de Física, tudo bem? Então, perceba o seguinte, dessa apresentação inicial, perceba o seguinte. Você sempre vai olhar para os seus professores e perceber que eles são o modelo. Por exemplo, você é o estudante, você está estudando, você quer realizar sonhos. Quando você olha para os seus professores, o que você vê? Quando você vê essa apresentação aqui e essa apresentação aqui, o que você vê? Docentes que estudaram muito lá atrás e que hoje têm como hábito continuar estudando. Ou seja, continuar se especializando dentro do que gosta. Entendeu? Então, assim, pode ser que você, que está aí na sala, no futuro, goste tanto de física que queira fazer física, graduação, queira se aprofundar, mas qualquer outra área que você escolher é uma área que saiba que você não vai parar de estudar. E os seus professores, nós, somos o modelo disso, profissionais que sempre continuam estudando, tudo bem? Exatamente. Bom, pessoal, e na nossa viagem do nosso curso de Física aqui do primeiro ano, a gente vai ver várias coisas legais, vamos aprender muitas coisas e a gente vai começar lá pela nossa primeira unidade. O que vai ter na nossa primeira unidade aqui do nosso componente? Olha só. Muita coisa, pessoal, tá? A unidade 1, bora fazer assim, manda na tela pra gente, por favor. Aí vocês conseguem ver melhor. Isso. Olha o tanto de coisa, Michael, aqui na primeira unidade. A unidade 1, pessoal, ela tem muita coisa, tá? E muita coisa interessante, certo? Aí se você espera aprender na física algo que envolva cálculo e matemática, até vai ter, mas nessa primeira parte não é só isso, tá? Então você vai começar aqui com a história da evolução da física, né? Porque ela é uma ciência da natureza, então como que ela surgiu, como se desenvolveu para chegar ao que é hoje. Você vai estudar grandezas e unidades de medida. Então hoje a física trabalha com coisas exatas, que podem ser medidas. Tá, mas pode ser medida como? Então você vai aprofundar aqui. Como identificar, não é, Michael? Exatamente. Você também vai estudar isso aqui, pessoal, mais parece matemática do que física. E às vezes você vai ter essa impressão que a física está revisando algo que
poderia ser da matemática, e tá tudo bem, mas é porque a matemática é uma ferramenta, tá? Utilizada na física. Você também vai estudar algarismo significativo e as suas operações, o que a princípio também parece matemática, mas você vai ver uma justificativa de estudar esse conteúdo dentro da física. Nenhum conteúdo, vem aqui comigo, nenhum conteúdo que está aqui, que aparentemente parece matemática, não está aqui à toa. Com certeza é extremamente aplicado, extremamente necessário de estar na física. Por isso que você revisa isso dentro da física, certo? Então aqui sai dessa parte que parece matemática e aí entra naquela física básica. Olha só, você vai estudar movimento uniforme, depois movimento, a palavra uniformemente variado e depois, ó, aqui ó. Queda livre. Caiu, queda livre, tá? Então você vai estudar também queda livre, pessoal. Exatamente. E tudo isso que o professor Maico falou, que, nossa, mas física é matemática, lembrando que a física a gente também quantifica os valores. Mas para nós entendermos as grandezas, entendermos o movimento, a gente precisa saber algumas coisas antes aqui para chegar nessa parte. E tudo é assim na vida, né, Maico? Vocês vão ver nas outras disciplinas, quando a gente chega aqui no ensino médio, como o professor falou, a gente separa por caixas, a gente tem sempre introduções a certas coisas ali que a gente tem que aprender para poder entender, tá? Então, quando vocês estiverem aprendendo sobre movimento, vocês vão ver que tem muitas coisas que são relacionadas ao cotidiano. Aí você vai pensar, é por isso que isso acontece. Não é, Maicon? Isso, e é muito interessante isso. Vai achar uma conexão daquilo que você está vivenciando, mas agora com a sua matéria da física, da sala de aula. Coisas que você percebia ali, mas como experiência, e agora você está aprendendo a dar nomes e a encontrar padrões naquela sua experiência. Fechou. Vamos começar? Vamos nessa. Olha ali, pessoal, nossa primeira aula. Então vamos falar da história da evolução na física. Ué, física tem história, história não é história, Mike, física não é física. Isso. Tem como relacionar? Tem, exatamente. Né? Primeiro que, como física ela é uma ciência da natureza, e apesar de, por algumas pessoas, ela ser enxergada como uma ciência exata, né? A física é exato, professor, calcula. Olha, o drone tem que estar ali, naquela posição. Se ele estiver mais abaixo, não é exato. Então, como física calcula mesmo coisas com um certo grau de exatidão, e às vezes até bastante elevado, dá a impressão que ela é uma física da ciência exata. Mas, na verdade, ela é da natureza. Mas, por outro lado, se você parar para pensar, ela também é humana. Aí você fala, professor, você está mais confuso que... professor, não estou confuso não, pessoal, a pressão não baixou não. Eu quero que você pense o seguinte, ela é uma ciência exata, sim, é da natureza, com certeza. No entanto, ela foi desenvolvida por seres humanos. Ela foi desenvolvida por seres humanos, às vezes de forma individual, às vezes de forma coletiva, desenvolvidas nas conferências entre pessoas, entre seres humanos, entende? Então, como tudo isso aconteceu, e foi gradual, existe uma sequência, existe uma cronologia das coisas. Senão hoje, em 2026, não é como se a física tivesse surgido num passe de mágica instantaneamente. Olha, eu já conheço um fóton, olha, o meu tablet faz isso, manda para ali. Não. Como que chegou a isso? Nossa, como é que gera... Eu tô aqui do nada, tô fazendo exame, do nada já gera uma imagem que o médico já consegue analisar. Nada vem do nada, né, Maicon? Exatamente. Mas aí o professor Maico falou, nossa, bastante coisas. Aí você fica pensando, tá, mas eu vou me confundir todo. Como é que eu faço para seguir assim uma ordem para minha cabeça poder entender? Aí a gente tem o quê? Os ramos da física. Os ramos da física, tá? Certo? Que é essa separação, né, Maico? Que eu consigo separar as áreas de conhecimento ali dentro da física, entender como é que funciona também essa física aqui do dia a dia, não é verdade? Exatamente. Então você vai descobrir que a física pode ser muito melhor entendida separadas, né? Por áreas de atuação, e que essa física, no dia a dia, ela não é que ela pode ser aplicada, ela é aplicada, tá? Com certeza. A nossa intenção, a princípio, aqui é te convencer que tudo é física e a física está em tudo, tá? Fechou. Então, vamos ali prosseguir. E lembre-se, jovens, olha só, uma mente, Maico, que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho o quê? Original. Quem já ouviu falar neste
Jovem aqui. Albert Einstein. Ah, acho que muitos já ouviram, né, Maico, falar, já viram um meme no Instagram, alguma coisa, que é aquele jovem, né, não tão jovem, com a língua para fora, assim, já tem a foto clássica, né? Exatamente. Ele é o cientista, o físico mais pop que existe, né? Às vezes a pessoa nunca leu nada do Albert Einstein, mas se vê uma gravura, uma figura dele, fala, é aquele cara lá. É aquele cara da física lá, ou da relatividade, fala assim, né? É, exatamente. Então, é extremamente conhecido. Mas é uma frase de muito impacto, né? E peso, porque ela vai dizer o seguinte, que você, quando você está estudando essa matéria, para cada nova coisa que você aprende, a sua mente nunca mais vai enxergar as coisas do mesmo jeito. Nunca mais. Exatamente. Uma vez que você entenda como o seu telefone funciona, você nunca mais olha para o mesmo jeito. Vai usar um micro-ondas. O dia que você estudar em física, como é que funciona o micro-ondas? Você nunca olha mais o equipamento do mesmo jeito. Quando você vê um carro se movimentando, você não vai olhar mais do mesmo jeito também, exatamente. Não é? Você vê dois carros numa BR, aí você já vai pensar assim, calma, é movimento uniforme? É uniformemente variado? Um vai atravessar o outro, qual é o tempo de travessia? Não é? Verdade. É isso daí, pessoal. E olha ele aqui, ó. Como é que a física é tech, a física é pop, não é isso? Isso, aqui é a gravura do Albert Einstein. Olha, Vamos foi nessa. E olha só. E o que a física estuda? Bom, a gente já falou aqui que a física estuda uma série de coisas, então a gente pode falar que a física estuda uma série de fenômenos, né, Maico? Tudo aquilo que ocorre na natureza, que ocorre no dia a dia, que pode ser explicado através de um processo que teve todo um estudo, é objeto de estudo da física. Desde porque um carro consegue se movimentar, uma pessoa consegue se movimentar, desde quando aí, como o professor Maico falou, funcionamento do seu celular, como é que recebe esse sinal, como é que recebe esse sinal de internet, como é que funciona a internet, como é que funciona um exame médico, por que que a água ela sai do líquido ali e vira vapor, como é que a roupa que está no varal enxuga. Então, tudo isso, né, Maicon? É muita coisa, exatamente. Tá? Então, vários fenômenos da natureza aqui são objetos de estudo da física. Aí você fala assim, então ela é a palavra é ciência da natureza. De fato, ela estuda praticamente tudo aqui. Aí você fala, mas calma lá, professor. Se eu observar um cachorro correndo, vai ter física, vai. Mas eu vou ver a frequência cardíaca do cachorro. É biologia? Depende. O que você está estudando? É a pressão do cachorro? É física? Você entendeu? Eu vou olhar o sangue do cachorro. É biologia ou é química? Dependendo do que você vai olhar, é física também. Ou seja, a separação das ciências da natureza, ela é separada para estudo, para fins de estudo. Mas na prática está tudo junto. No entanto, o olhar e a abordagem de um físico é para um aspecto do fenômeno, Exatamente. O olhar do químico é para outro aspecto e do biólogo é ainda outro aspecto, tudo bem? Exato, é que nem aquelas séries da Netflix, está tudo conectado. Está tudo conectado. Está tudo conectado, tá certo? Então ali, a física estuda o quê? A matéria e nos seus níveis, não é verdade? Então, nível molecular, certo, Maicon? Estudar coisas ali muito pequenas, na ordem de grandeza de uma molécula. E aí tem a representação de uma molécula de acetona. Acetona. Né? Atômico, subatômico também. Ainda menor do que a molécula. Ela estuda fenômenos atômicos, não é isso? Poxa, mas ainda algo menor do que o atômico, que ele chama de subatômico. Exatamente. Olha ali, ó. Estrutura do átomo, né? Assim, bem aqui. Nuclear também, não é? Nuclear, olha só. E subnuclear. Tá abaixo também. Então, olha só. Subnuclear. Então, aqui você já visualizou uma explosão, né? E aí você já vai ficar preocupado. Você vai dizer assim, oxi, professor, a física então cria bombas? É o objetivo? Não. Não é o objetivo. Não é o objetivo da física criar bombas. No entanto, tem uma área da física que estuda a energia nuclear, tudo bem? Exatamente. Aí daí, tem energia nuclear, tá relacionado? Tá relacionado. Tá? E aqui, pessoal, a física estuda os níveis aí de organização, né, Maico, da matéria, tá? Vamos lá, manda na tela. Seus estados, vamos lá, sólido. Então vamos lá, os estados da matéria. Você vai lá na sua geladeira, no freezer, né, congelador. Olha, eu quero colocar o meu suco, ele tá quente, então você vai lá e pega um cubo de gelo. Então você pega água, né, H2O, Sim. No entanto ela está no estado sólido, tem Isso. esse estado de agregação.
Aí agora você quer tomar alguma coisa. Ah, ele já está no estado líquido, mostra ali o fluido. Ó, Ali, ó, né? uma Então, aguinha. você vai tomar água, vai se refrescar, né? Olha o fenômeno El Ninho chegando, pessoal, tá? Então, se hidrate bastante, Se muito hidrate. cuidado. Continuando, ó, Gasoso. o estado gasoso, né? Perto da sua casa tem alguma olaria, tem alguma indústria, alguma fábrica emitindo bastante gases aí de combustão, pessoal, na atmosfera? Então, o material particulado, ó, o estado gasoso, é uma manifestação da matéria. E cada pessoa, molécula que está presente em cada estado desse se organiza de uma maneira específica, o que permite nos identificar em que estado essa matéria está. Então, por exemplo, a água ela pode transitar pelos 3 estados e a estrutura molecular dela vai possibilitar que a gente identifique. Olha o plasmático. E tem o 4º estado da matéria, que é o plasma, isso mesmo. No entanto, as 3 primeiras formas são as mais estudadas, né? Isso, exatamente, tá? E aí, pessoal, também estuda as 4 forças fundamentais. Aí, nossa, tem 4, Michael? Tem, Isso. né? Forças fundamentais da natureza. A primeira é a gravidade, né? Ou seja, relacionado com a força de atração exercida pelas partículas do universo. Ou seja, matéria atrai matéria, certo? Então, isso é um fenômeno gravitacional. Se tem massa, atrai massa. Exatamente, o que explica porque tudo cai, né, gente, no chão quando você solta. Exatamente. Mas, no entanto, nem todo fenômeno está relacionado com massa e gravidade. Tem aqueles fenômenos que têm uma ordem, uma representação eletromagnética. Exatamente. Então, já tem a ver com ondas eletromagnéticas, que relaciona cargas que estão contidas em núcleos de átomos. Exatamente, a gente vai estudar mais pra frente interação forte. Isso, você vai estudar interação forte, vai descobrir por que no núcleo de um átomo, apesar de tu ter cargas de mesmo sinal, eles não se repelirem, tá? Exatamente, pessoal, a interação que explica a força que mantém tudo bonitinho ali junto no núcleo, e se eu tenho a forte, eu também tenho a fraca, né? E também tem a interação fraca, responsável pela desintegração de certas partículas, a da radioatividade. Tudo bem, pessoal? Fechou? Bom, falando aí história, evolução da física, vamos falar, olha o aviãozinho foi embora, da evolução, né, gente? Falar de fenômenos, né? Pode-se traçar a história da física a partir do momento em que a humanidade começou a ver e analisar os fenômenos naturais de modo racional, abandonando explicações místicas ou divinas. Ou seja, por que realmente isso acontece? Por que né, Michael? Por que certos períodos do ano é bom para plantar, outros não é? Por que parece que em períodos do ano a lua, eu consigo ver a lua maior ou menor? Ou mais próximo, ou mais afastado? Não é isso? Por que nas navegações funciona dessa forma? Então a humanidade começou a ver esses fenômenos, né? Na verdade já eram vistos, mas começou o quê? A analisar de forma racional. Não, isso deve ter uma explicação do porquê ocorre, certo? Que a gente consiga realmente entender o porquê isso ocorre, não é? Isso mesmo. Então, assim, enquanto espécie, né, de ser vivo, enquanto animal, nós temos algo que é da natureza chamado intuição. A intuição salvou a espécie humana durante um bom tempo. Sim. Então, nos salvou do predador, né, de não ser devorado pelo predador, nos salvou de sair de uma região que estava tendo ali alguma atividade sísmica que poderia dar um terremoto na região. Ou seja, ali nós fugíamos e estávamos na sobrevivência com a intuição. Agora, a lógica, a dedução e depois a construção do pensamento científico, através da racionalidade, foi que permitiu olhar os fenômenos da natureza com um olhar mais crítico, assim, olha, toda vez que aquele fenômeno acontece, isso aqui também acontece. Então a gente aprendeu a correlacionar os fenômenos e ter uma noção de causa e efeito. Exatamente. Então, a física é a ciência das propriedades, né, gente, da matéria e também das forças o quê? Naturais, tá? Então, tudo que envolve força natural, que envolve matéria, a gente consegue estudar como fenômeno na física, né, Michael? Exatamente. Fechou? Vamos continuar, pessoal. Vamos lá na telinha? Então, pessoal, olha só. Objetivo aí comum, né, Michael? Original era compreender a origem do universo. But,
A física aí, ela acabou se enveredando, né? E a gente estuda aí uma série de coisas, né, Michael? Isso mesmo. Então, perguntar de onde veio o universo, como ele surgiu, é uma pergunta antiga e a física tentou comprar essa missão, né, de investigação. Exatamente. Mas com a introdução da investigação experimental e a aplicação do método matemático, houve uma distinção entre física, filosofia e religião. Sendo que no passado ambas estavam muito próximas, ou seja, uma explicação teria que agradar a outra. Mas isso era uma coisa do momento, da sociedade. Isso. Ou seja, um cientista poderia ser ouvido em um meio que fosse religioso. No entanto, a opinião científica dele deveria ao menos agradar parcialmente aquele círculo religioso. Tudo bem? Exatamente. Fechou? Bom, continuando, então a física aí se desenvolve em função da necessidade do homem. Então, se a gente for ver todos os avanços tecnológicos em que a ciência está envolvida, justamente para melhorar o nosso estilo de vida, nossa qualidade de vida seria em favor da humanidade, tá certo? De conhecer o mundo natural também, não é isso? Não só conhecer, mas agora poder controlar a natureza também, alguns fenômenos, reproduzir as forças da natureza e em seu benefício. Exato. Ou seja, primeiro você entende como uma coisa funciona lá na natureza, depois eu tento imitar aquela coisa e eu uso isso ao meu favor. Exatamente. Ok? Fogo, carvão, petróleo, energia térmica. O que tem, né, de conexão com isso? Primeiro, o fogo foi descoberto, né, na natureza. Ou seja, na natureza existia fogo. Dava ali um relâmpago em alguma região, uma descarga elétrica em alguma região e iniciava um fogo. Mas isso é algo que a própria natureza já fazia. O homem, quando começou a aprender a fazer o fogo, ele começou a reproduzir um fenômeno que era da natureza. Então ele começou a entender no modo de reprodução. Mas em seguida, quando ele entende como as coisas funcionam, ele já começa a trabalhar com o carvão, que é uma forma de trabalhar tecnologia, a partir de fósseis, combustíveis fósseis, petróleo, e de modo geral a entender o que é essa faceta da energia, que é a energia térmica. Exatamente, ok? Vento, energia eólica e meio de transporte. Olha só, né? Novamente, aquela gradação do que é natural para aquilo que eu entendo e começo a controlar. Então, aqui temos uma representação de um moinho de vento, não é isso? Isso. Que lá bem anteriormente, na antiguidade, eu estou usando a força do vento para poder usar como energia mecânica ali para atuar em alguma coisa, até eu captar essa energia do vento para transformar em outro tipo de energia, num parque eólico. E olha só, pessoal, utilizando a força dos ventos para o transporte, né? Para que é feito aí desde a época das navegações, não é isso? Exatamente. Qual é o combustível? Vento? Vento. E remo. Água, energia mecânica e meio de transporte. Vamos ver exemplos aqui, ó. Cachoeira, gente, né? Que tem o nome de uma usina, não tem mais que associado ali à força da água para geração de energia elétrica? Você pode ver nessa água caindo ali um potencial, né, de energia e desenvolver ali uma usina hidrelétrica, pessoal, tá? Então você vai transformar um tipo de energia em outro nessa queda d'água, ok? Olha que bonitinho, né? Esse aqui é mais antigo, ó. Também tem mais antigo aí, olha só. Moinho de água, né? Um moinho de água, então você está utilizando energia ali, cinética e potencial da água, se movendo para dar movimento a outra coisa, tá? Exatamente. E o transporte ali, né? Pessoa usando o remo, tem toda uma física ali com você empurrar água, a água te empurra. A gente vai estudar isso melhor, né? Mas é transporte ali também como exemplo, né, Michael? Exatamente. Olha só, sol, energia térmica e energia solar. Quem já viu placa solar, né? Você já passou por a frente de algum local, uma fazenda, uma fábrica, tá lá aquelas placas solares, né? É uma forma também de captação, né, Michael, para a transformação de energia elétrica. Olha o Sol. Isso, então o Sol, a nossa estrela, o grande astro, né, a ser observado a princípio, mas no momento que você entende que tipo de radiação que ele manda, e se eu posso captar essa radiação e energia e transformar em outra energia, isso é um salto tecnológico no entendimento da humanidade, pessoal. Então aqui, ó, conhecer, Exatamente. dominar e controlar, né, para utilizar. E aqui já é um aquecedor, né? Isso, um aquecedor. Um aquecedor de água solar. Né? Olha aí, eu pensei um aquecedor de água solar para não gastar energia, né? Para Isso. economizar. Legal. Continuando, jovens, então, física na antiguidade, como o professor Mike falou, a gente tinha a questão da filosofia natural, a gente tinha os filósofos naturais
que os filósofos naturais observavam e tentavam buscar explicações para aquilo que estava sendo observado, e também tinha parte da religião, então geralmente eles estavam andando ali lado a lado. Tinha que conciliar, né? Isso, tinha que conciliar. Então, teve um certo momento ali que a gente separou a filosofia natural em áreas mais específicas, ok? Então, a gente tem a física na Grécia, né? Tinha que ser os gregos, estão em todas, né, Michael? Isso então, mesmo. foram os primeiros estudos científicos, foram feitos pelos gregos, fenômenos da natureza também, não é? Observação. E ali, ó, surgem então os filósofos naturais interessados em racionalizar o mundo sem recorrer à intervenção divina. Exatamente. Certo? Então ali, ó, a gente tem ali, deixa eu ver quem, Leucípito de Mileto. Então tem uns nomes assim bem legais, né? Exatamente. Leucipo e Demócrito vão ser os primeiros a pensar na matéria na forma mais pequena possível que eles podem imaginar a matéria, né? Então eles vão ter a primeira teoria atômica. Falar o que constitui a matéria? Eu começo a pegar um pedaço de tijolo e vou dividindo ele em partes cada vez menores. Até que eu não consiga mais dividir. Essa parte indivisível que eles imaginavam seria o quê? O átomo, né? Exatamente. Então ali a gente começou a ver, o universo é formado de átomos, de vácuo, os átomos são infinitos e não podem ser cortados ou divididos, o pensamento da época. A gente não corta, não divide, é infinito, são sólidos, né, Michael, que é colocado na época, mas são de tamanho reduzido e não posso ver. Também estão sempre em movimento no vácuo. Então foram algumas dessas ideias, hoje a gente pode, né, refinado, claro, a gente vê que tem parte ali tá ok, outras partes ali a gente foi refinando, mas para a época bacana, né? Isso, era o conhecimento que eles tinham até aqui e era o mais sofisticado que existia. Exatamente. Momento, tá? Hoje o que a física mais faz, a física da modernidade, é brincar de bate-bate, tá? Com os átomos. Então você usa um acelerador e ele colide e você divide o átomo. Ah, mas hoje, antigamente você pensava na matéria indivisível. Exato. Temos aí Aristóteles, que é um nome que nós vamos ver com frequência também, né? Frequência, exatamente. Tá ali Aristóteles, olha só. Ali uma representação, pessoal, da escola de Atenas, o Platão e o Aristóteles ali, ó, bem, né? Então, ó, com Aristóteles que a física e as demais ciências ganham o maior impulso da antiguidade. Exatamente. Tá? Então, Aristóteles teve bastantes contribuições para a física. E suas principais contribuições aí para a física, gente, foi ideia sobre o quê? Movimento, que é o que a gente vai estudar muito aqui no primeiro ano. Primeiro ano, bastante. Geocentrismo, tá certo? Então, o cosmo aí, gente, é enorme, porém finito, né? Então, foi 10 que ele defendia ali. E o círculo onde existem 9 esferas concêntricas girando em quê? Ao redor da Terra, que se mantém imóvel no centro das. Aqui tu pensa assim, mas é lógico, mas na antiguidade nós vamos ver em próximas aulas que não era tão lógico assim essa questão, né, de esfericidade e tudo mais. Hoje em dia não tem mais geocentrismo, mas naquela época, né? Isso. Algumas coisas que os cientistas descobriram lá atrás, hoje, como a professora falou, parece óbvio, evidente. Mas só parece óbvio porque você já vê essas informações, você já é bombardeado por elas. Exatamente. Mas num passado onde a ignorância reinava, se sabia muito pouco e se especulava muito, o que ele descobriu aqui, uma boa parte, foi revolucionário. Professor, ele errou no meio do caminho. Acontece. Faz parte de uma ciência experimental e da natureza. Errar faz parte do caminho. Gravidade, Maicon, olha só. Queda dos corpos, né? Por que os corpos pesados caem? Não é isso? Exatamente. Então ele estudou aqui a queda dos corpos pesados, chamados de graves. E daí vem a origem, ó, a palavra gravidade. Okay? Exatamente. Fechou? A gente também tem aí, ó, Arquimedes também teve uma contribuição legal, a gente vai estudar sobre ele também no nosso curso, tá? Ele descobre que os corpos flutuam, pois se desloca o líquido, né, gente, que tá aí para os lados. Então ele fez essa contribuição. Exato. Então você vai estudar Arquimedes lá no estudo do empuxo, tá? Então olha só, também teve o parafuso de Arquimedes, capaz de elevar a água de forma eficiente. Muito então legal. Aqui está a representação, ó, do parafuso de Arquimedes.
E também é dele o que é a frase, né, Michael? Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Isso se referindo à questão das alavancas, pessoal. Alicates no geral, carrinhos de mão, vários outros tipos, aquelas gruas que levam aquelas coisas enormes, né, blocos na construção. Tudo isso é estudado também, né, por Arquimedes, que iniciou lá atrás essa questão das alavancas e tudo mais para poder aí nos ajudar. Olha só. Né? Bacana essa imagem aqui. Isso. Representação ali. O italiano Galileu Galilei. Galileu Galilei, então a representação dele. Considerado o primeiro físico em seu sentido moderno, adotando a matemática como ferramenta principal, em 1589 chega à conclusão de que todos os corpos caem numa mesma velocidade, independente do peso. Então ele faz ali vários experimentos na Torre de Pisa, soltando balas de canhão do mesmo tamanho, porém de massas diferentes, tá? Exatamente. Então, foi bastante experimentalista, também teve contribuições com a luneta, observando os satélites de outros planetas, ok, pessoal? E a gente vai falar muito dele também aqui, tá? Isaac Newton, né? Para os mais íntimos aí, Newtinho, né? Newton, exatamente. Teve uma grande contribuição na mecânica, no movimento, né? Que a gente vai estudar, que é chamado mecânica newtoniana, certo? Ele tem uma atenção especial na física, pessoal. Chega à conclusão que a luz é formada pela junção de cores fundamentais. Então você vai estudar lá, né, que o Newton... Tudo bem que no primeiro ano você vai estudar movimento, que o Newton tem várias contribuições ao movimento. Mais pra frente você vai ver a questão do prisma, a contribuição das cores ali, dispersão da luz. O alemão Albert Einstein, falamos dele, né, o cientista pop, aí com a sua teoria da relatividade, né, colocando que o tempo não é absoluto da mesma forma que a gente utiliza lá na mecânica, mas aqui, pessoal, cuidado, que a gente muitas vezes estuda na mecânica, se aplica sim até hoje a nós, o nosso movimento, as nossas velocidades, tá? Isso aqui são velocidades relativísticas, que é outra história lá do terceiro ano que tem condições especiais, né, Michael? Essa é uma conversa mais pra frente, tá? Mais pra frente, tá? Olha só. O inglês Stephen Hawking, né? A gente está seguindo uma sequência, tá? Cronológica. Stephen Hawking, ó, aquele físico conhecido, né? Lá ele tá ali na cadeira de rodas. Tem filme dele, não tem mais? Tem um filme referência a ele. Em 1974, descreveu um tipo de radiação de buracos negros que os buracos negros emitem. E sua homenagem a essa radiação ganha o seu nome aqui, ó, radiação Hawking. Nossa, muita coisa, né, Michael? A gente citou alguns nomes aí importantes, desde lá da Grécia Antiga até a questão da modernidade, mas é claro, gente, que tem muito mais físicos e cientistas aí que a gente vai estudar ao longo do nosso ensino médio e tudo isso ligado à evolução do conhecimento humano, Isso né, mesmo, não, Michael? são os principais, tá? Não dá para dizer, fazer justiça, colocar todos, mas... Esses são os que mais aparecem. Outros nomes legais também, ó. Johannes Kepler, tá? Tem grandes contribuições lá na parte de movimento dos corpos, né? Na astronomia, quando vai falar das leis de Kepler, do trânsito dos planetas. Exatamente. A maioria desses cientistas, a gente tem livros, né, escritos à mão, bem antigos, assim, que tratam do que eles estudaram. Benjamin Franklin também, né, tem suas contribuições, ok? Na parte de eletricidade, lá no iniciozinho do terceiro ano, quando a gente fala de eletricidade. Então, ele estudou muito a questão da eletricidade, da meteorologia também, tá? Também tem o John Thomson, tá? Com a questão de átomo, né? De estrutura atômica e tudo mais, ok? Que a gente também vai estudar. E entre aí os modelos atômicos que também são bastante estudados na nossa química, né? Quando a gente estuda química também, tá? Então, a física é uma parte integrante da nossa vida, não é isso, Michael? Com certeza. E na luta aí pela sobrevivência, a gente foi aprendendo a conhecer a natureza. Nós somos feitos de matéria, né? E com a física, nós somos matéria estudando a matéria. Tá? Interpreta assim. Exatamente. Desde a pedra lascada. Isso. Manda na tela lá, pessoal. Vamos. Joga na tela, pessoal, pra gente ver ali melhor a pedrada ali. Bom, enquanto joga na tela, né, a gente tem ali o homem pré-histórico, usou a pedra para abrir crânio de animal, fez arco para atirar para caça, incorporou conhecimento de física. Ele não sabia, naquela época, é claro que não sabia, mas... Exatamente, de forma rústica ele está aplicando física, né? Mas aí é uma física bem, né, básica, assim. Sim.
A teoria da relatividade, publicada por Einstein, provocou uma verdadeira revolução no campo científico, quando ele mostra que energia e massa, né, são duas faces da mesma moeda, né? Uma representação de duas faces da mesma moeda, uma relação entre massa e energia, dizendo que a energia vai ser o quê? O produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz no vácuo. Exatamente. E aqui, as mais enrasgadas certezas baseadas na lei da mecânica de Newton passaram a ser revistas, tá, gente? Ok? Bom, então de lá para cá a gente teve vários avanços, né? E continuamos aí nos avanços também, desde a questão da obtenção da energia a partir da desintegração atômica, tá? Viagens espaciais, né? Onde que um tempo atrás ia ser possível se falar em viagem espacial, hoje é. Satélites, né? Para você, como é que você assiste sua série? Como é que você assiste sua aula? Como é que você consegue conversar com alguém no WhatsApp? Aí a gente tem um avanço da internet, não é, gente? E são alguns dos resultados mais conhecidos no progresso da física. Bom, mas a gente falou tanta coisa. Pra gente aí, ó, não se perder, a gente tem os ramos da física. Imagine realmente uma árvore, tá? Onde você tem ramos e cada ramo desse a gente vai estudar fenômenos, tá? Então a física se tornou uma ciência ampla e assim precisou ser dividida em ramos diferenciados, né, Maicon? Isso. Então, basicamente, ela vai ser dividida em 6 ramos, pessoal. Vamos ver. Olha só. Cadê a nossa árvore? Olha a nossa árvore, aqui é a nossa gente. árvore. E quais são esses ramos da física? Mecânica. No primeiro ano do ensino médio, você já vai começar a estudar mecânica. Estudo dos movimentos. Né, relacionado aos movimentos. Termologia. Vai estar um pouquinho mais para frente, relacionando temperatura, calor, energia térmica. Movimento ondulatório, estudando todo tipo de onda, né, gente? Frequências, oscilações, etc. Olha só. Lá na frente, né, terceiro ano, Eletricidade. Chocante, né, essa parte. Óptica, você vai estudar isso aí, a luz, a decomposição, a formação da imagem. Onde a gente vê com clareza, né, Michael, a formação das imagens. Física moderna. E a física moderna, que é o que tem de mais atual, né, pessoal? Que você viu aqui alguns comentários que nós tecemos sobre a divisão da matéria, transformação da energia, tudo bem? Fechou? E aí também esportes, a mudança na cor das folhas das árvores, né, gente? Ó, tudo isso é estudado em física, a gente consegue sim estudar, tá certo? Olha só o que nós temos mais aqui. Nosso almoço todos os dias e o uso da tecnologia touchscreen. Utilizar a tecnologia touchscreen. No almoço do dia, para esquentar a comida, você vai usar física. Exatamente. E para se comunicar sem ser por botões, com tecnologia touch. Tem física aplicada. Tudo tem, né, Michael? Esses fatos diversos são apenas alguns dos eventos cotidianos que estão presentes e apresentam oportunidades objetivas de aprender física no dia a dia. Porque é um erro achar que o estudo da física se resume unicamente aos cálculos e equações. De fato, é um grande erro, tá? A física não se resume a cálculos e equações. Se amplia o entendimento dos fenômenos, né, e suas consequências também. A luz e o calor são essenciais para a manutenção da vida na Terra, né, gente? Entendendo os fenômenos relacionados a isso, a gente tem grandes avanços. Ó, os controles remotos usam radiação infravermelha para enviar comandos aos aparelhos controlados por ele, né? Ligar a TV, o carro, abrir o portão, certo? Tudo está relacionado aí também à radiação. Processos descritos pela chamada física quântica ocorrem no interior de computadores, smartphones e também tablets, não é isso? Hoje em dia já se fala, né, Mike, computador quântico, olha só o avanço. Isso mesmo. Toda essa tecnologia atual que você já está acostumado, né? Você que é um nativo digital, isso que você já nasceu e já conheceu, sim. Hoje isso está na parte da física mais atual, tá? Que é a física quântica. Exatamente. Ó, física na cozinha, dá para estudar física também quando observamos a diferença entre o alimento cozido na panela de pressão e outro em uma panela comum. Tem diferença? Tem diferença. Eu estudei isso em física também, tá certo? Olha só, tá ali. Muita coisa, né, Michael, que a gente estuda, pessoal, em física. Bom, e a gente vai esperar vocês sempre aqui conosco para poder estudar essas coisas maravilhosas em física, não é verdade? Isso mesmo, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei,
Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.